Oi, gente! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live do meio-dia e meia. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Lu Andrade. Na semana passada, nós fizemos um movimento de começar essa live, mas o Instagram estava com problemas e nós tentamos mais de 4 vezes até que, enfim, decidimos deixar para o dia de hoje para entregarmos esse conteúdo com muita propriedade para vocês. A Lu é uma profissional já há muito tempo na área, uma profissional que eu confio, que eu conheço o trabalho, que eu acompanho o trabalho, e ela vai nos dizer, nos trazer como foi o trabalho dela com as ferramentas sistêmicas do mapeamento, cujo curso ela fez comigo. Ela vai trazer então o relato dela e histórias de atendimento usando as nossas ferramentas. Inclusive hoje ela vai falar sobre as âncoras. Boa tarde a todos, eu estou recebendo vocês com muito amor, estamos aqui aguardando a Lu, espero que dê tudo certo na entrada dela lá para participar conosco dessa live e trazer do conhecimento dela, da expertise, com muita propriedade sobre o trabalho dela. Para quem não conhece, enquanto a Lu está aí se organizando para entrar, gente, o que são, né, as âncoras? As âncoras que nós falamos no trabalho. Nós temos duas formas, né? Nós temos a âncora em si, né, o objeto âncora que nós utilizamos nos nossos atendimentos, e nós temos a capacidade e a propriedade de ancorar os elementos. Então, nós temos duas coisas aí importantes. Eu posso ancorar uma energia, uma situação, uma pessoa em todo tipo de objeto, e eu posso utilizar as próprias âncoras para esse trabalho em diversas outras dinâmicas, tá? O que é a âncora, gente? Enquanto a lua aparece aí para nós, a âncora de chão, né, é esse elemento aqui, ó, que uma pessoa pode subir nele. Então, nós temos ele assim, redondo, e temos ele quadrado. Essa ferramenta, vocês não fazem ideia do quanto ela é rica nos atendimentos e do quanto ela nos traz informação. Então, ela é absolutamente indispensável para o trabalho terapêutico. Nós temos também ela em outro formato. Deixa eu chamar a Lu aqui, que ela já apareceu. Vamos começar com a experiência dela. Mas nós temos, gente, por exemplo, do mesmo jeito que nós temos essas âncoras grandes, onde uma pessoa pode subir, nós temos as âncoras assim, pequeninas, que nós podemos trabalhar de forma magnética, nós podemos trabalhar na água, nós podemos trabalhar na mesa, em diversas situações com o nosso cliente. É uma ferramenta muito boa para se trabalhar negócios. Lu, seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo baixinho. Então, tá. Tá um pouquinho baixo, mas estou te ouvindo. Vê se você consegue aumentar aí para nós. Esses fala, Lu. Vamos ver se Melhorou? deu certo agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Amada, enfim, estamos nós aqui, né? Que a gente se mantenha firme nessa jornada de hoje. Sim, sim. Lu, eu sou muito grata por você ter aceito o meu convite mais de uma vez, né? Porque tivemos que desmarcar enfim, agora deu certo. Sou muito grata pelo seu conhecimento, por você trazer o seu conhecimento para a gente. Muito obrigada por você se disponibilizar a falar do seu trabalho e da sua experiência para outras pessoas. Eu acho que isso é muito rico quando nós nos colocamos abertos também para o outro e para mostrar como nós aplicamos o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Quero que você se apresente para as pessoas, seja absolutamente bem-vinda e sigamos juntas a partir de agora nessa nossa live do meio-dia e meia. Gratidão, querida. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder aprender com você, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar, e eu falo para todo mundo eu falo, né? Assim que
Eu já tinha feito alguns cursos antes, mas toda vez que eu faço curso com você, é como se eu me sentisse autorizada, é como se eu tomasse mesmo a sua força, sabe? E eu sinto essa força em você, e eu acho que todas as pessoas, inclusive seus alunos, sentem, né? Então, toda vez que eu faço um curso, eu me sinto muito empoderada, muito Ai, confiante que bom. para fazer. Então, só eu que tenho que agradecer, né? E Gratidão pelas estar. palavras. É tão bom a gente ouvir isso, assim, saber que o nosso trabalho está fazendo a diferença, né, Lu? E eu entendo que isso que você fala do empoderamento, na verdade, é o respeito àquele que passou o conhecimento, né? Eu vejo com muita propriedade, assim, eu observo muito os alunos do Instituto. E eu vejo que aqueles que não se envergonham de dizer aonde estudar, ou como foi o processo, que valorizam, né, aqueles que passaram o conhecimento, eles prosperam de uma outra forma, eles evoluem de um outro jeito, né? E tem gente que fica muito comedido, assim, esconde. Eu vejo que tem pessoas que passaram, fizeram formação no instituto quando a gente estava começando e nem citam que passaram por mim, sabe? E tá tudo bem, é o processo deles, é o projeto deles, mas é um movimento de exclusão, né? E tira força. Então, quando a gente se empodera, eu também falo muito dos meus mestres, quando a gente se empodera, né, dentro desse processo, eu acho que fica muito mais saudável para todos nós. Inclusive, eu esses dias estava doida para entrar no seu projeto, que eu ainda estou doida para. Depois eu quero que você fale sobre isso, porque eu falei, eu preciso me inscrever, eu quero fazer parte, né? Porque nós vamos aprendendo umas com as outras. Isso também é importante dizer, né? Tem momentos nos quais você aprende comigo, em outros eu aprendo com você. Eu já fiz curso onde eu fui aluna, né? De muitas das minhas alunas. E tá tudo certo, é uma troca saudável, porque ninguém sabe tudo sempre, né? Eu acho que é esse lugar mesmo. Eu nem gosto de usar essa palavra empoderamento, mas não tem outra palavra para dar mesmo. É se empoderar daquilo que o outro te deu, né? Sim. Eu vejo muito isso em Tomar mim. verdadeiramente, né? Tomar É, verdadeiramente, né? eu acho que é se colocar nesse lugar de pequeno mesmo. Quando eu tô com você ali num curso, eu não sei. Eu fui lá para tomar mesmo, para aprender aquilo que eu não sei. E a gente não sabe tudo, né? Como você falou, eu talvez tenha. Exato, A minha estrada passou por caminhos que a sua não passou. E aí eu tenho exatamente. coisas que eu passei que você não passou. E a gente pode somar. Eu sempre vejo isso com soma, sabe? Eu tenho muitas pessoas, inclusive, essa ideia, depois eu vou falar Uhum. sobre essa confraria que eu tô montando, é porque nos meus workshops de constelação tem muitos terapeutas, tem muitos psicólogos, eu atendo muitos psicólogos, né? Então, assim, Sim, a gente está sempre aprendendo nesse lugar. Então, é lugares que a gente está maior e lugares que a gente está menor. E com isso a gente vai fazendo essa dança, né? Então, é por isso que eu falo que e é verdade mesmo, né? Não tenho por que não falar. Porque se foi bom para mim, por que que eu não vou falar para outras pessoas? sim. Olha, aqui tem uma força, tem uma coisa que é diferente, que talvez te ajude a tomar essa força que você ainda não tem, né? E a Uhum. gente vai tomar isso de vários lugares. Eu tenho lugares na minha vida que eu não tenho essa força e que alguém tem, alguém pode Sim, ter para que eu some, né? E com isso a gente vai se construindo, né? Eu acho que é isso que o Bert Hellinger fala, né? De que o perfeito não está pronto. A gente vai se construindo sempre uma pessoa melhor, um profissional melhor e pegando pecinhas, né? Eu vejo sempre como pecinhas de um quebra-cabeça, que no sim. final vai estar montado. É isso mesmo. É exatamente isso, Lu. Gente, a Lu fez parte da minha primeira turma de mapeamento em São Paulo. Uma aventura, assim. Vamos fazer? Vamos fazer. E fui com a cara e a coragem e foi um sucesso. E nunca mais parei. São Paulo, inclusive, me abraçou de uma forma assim que foi muito, muito saudável para o meu crescimento, para o progresso do meu negócio. Conta para nós, Lu, o que que você usa, como, onde? Me diz aí. Então, na verdade, eu uso tudo, né, Paty? Eu acho assim que as ferramentas e o jeito que você passa as informações do curso
de ferramentas, né? Ela não, embora tenha muitas ferramentas ali, você deixa bem claro e você passa. Eu acho que isso também é diferente. Você não tem medo de passar aquilo que você sabe, as possibilidades que você tem para usar aquilo, né? Sim, Eu uso, na verdade, eu uso tudo e me sinto livre para usar e para inventar. Porque eu acho que isso também vem dessa questão da escuta, do que o outro quer, de entender o que essa exato. pessoa ela tá querendo. Porque ali, por Uhum. exemplo, numa ferramenta, vamos falar da parte empresarial, né? E que, para minha surpresa, a forma com a qual eu estou aplicando, né? Muitos eu nem faço a constelação, né? Uhum. Porque a constelação, porque eu tenho atendido muitas pessoas que são pequenas empresas, né? E que são a maioria casal ou família, alguma coisa que é muito familiar. E o Sim. quanto eu comecei fazendo, aí faz a constelação de um, faz a constelação de outro, depois junta tudo, né? Então hoje eu ouço as duas partes, e depois eu faço ali um movimento, primeiro, pessoal, Uhum. né? Então, por exemplo, eu gosto muito de citar exemplo porque eu acho que ajuda muito a entender. Sim, sim. E para as pessoas também entenderem o que é possível a gente fazer dentro desse trabalho terapêutico, né? Porque não Sim. é uma caixinha fechada. Inclusive, gente, nós vamos abrir. Eu só fechei o comentário, porque senão a letra fica todinha ali no rosto da Lu. Depois que lá na segunda parte da live, a gente vai abrir para perguntas. Fiquem atentos aí, que nós vamos responder todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, eu fui fazer uma para uma pessoa que eles têm uma empresa e eles queriam entender o porquê que o dinheiro escoava, né? Eu falei, bom, as duas partes devem ter questões com dinheiro, né? Então, o que que eu fiz primeiro? Eu ouvi a história um pouquinho de cada um, né? Uhum. E lá no dia, o que que eu senti de fazer? Eu coloquei a mãe, eu coloquei a mãe e depois eu fiz a mãe, os avós atrás da mãe, tudo com a âncora no chão. Uhum. Primeiro eu coletei as informações, peguei as âncoras, coloquei, nomeei as cores, fiz tudo no oculto, que era para não Sim. sugestionar. Eu sempre faço quase tudo no oculto. Uhum. Eu não Adoro também fazer assim, é, exatamente. Aí eu coloquei as cores das âncoras, coloquei o que cada uma era para mim, até para que depois eu pudesse explicar para eles o que estava acontecendo ali, Uhum. e pedi para que cada um se colocasse e sentisse cada lugar, né? Então, o lugar da mãe, aí eu anotei as principais informações, o lugar da avó, anotei as principais informações, o lugar do avô. Então, eu fiz isso para lado de pai e mãe, depois fiz com ele também, que aí era o casal, né? Uhum. E aí anotei as principais informações, depois eu dei uma âncora na mão deles, sem falar o que era, e aí era a dívida, né? Ah, Eu dei aham. a dívida na mão, como aquela ferramenta que você faz com o objetivo na frente, que eu usei também Sim. nesse exercício, né? Uhum. E aí eu quero falar porque é muito interessante a gente ver que a gente tem ideia do que são as coisas, mas que no fundo não é aquilo que a gente imagina, né? Sim. E aí eu dei a dívida, sem falar o que era, dei essa ferramenta na mão deles e falei assim: agora que vocês passaram por isso, eu quero que vocês peguem essa ferramenta na mão e passem novamente e encontrem o lugar delas. Sim. E isso é legal entender também, porque às vezes a gente fala, dinheiro é mãe, dívida, não sei o quê, né? E que na prática você vai ver que cada um é uma história, que não tem essa fixação de que é Uma isso, né? coisa é aquilo, né? É, E isso é muito importante de você falar, porque o trabalho sistêmico ele não pode ser nesse raso de que isso é aquilo, né? Nós temos que estar abertos. Eu falo que a gente tem que chegar no trabalho cheio de conhecimento e vazio de intenção, porque é é, justamente essa nossa capacidade que vai permitir que a gente veja tudo que está de verdade ali, sem ser algo protocolar, né? sim. E aí foi muito interessante, porque ele colocou de frente para a mãe. Ah, Em nenhum momento ele olhou, ele, quando ele foi fazer o movimento dele, em nenhum momento ele olhou para frente. Todos os movimentos ele olhava olha. para trás, né? E ela colocou no pai, a dívida no pai, Ah, né? Então, a partir dessas informações, eu passei para eles o que estava acontecendo ali, né? E, nossa, até me arrepia de falar assim, porque ele falou assim: eu não conheci o meu avô, né? O ó, avô dele
morreu quando a mãe era pequena. Ele falou, mas eu nunca soube do meu avô, mas eu sei quem é o meu avô. Olha, Porque eu sinto o meu avô, mesmo sem nunca ter conhecido, eu sinto o meu avô. Então, ele estava em honra, em dívida com a mãe, que pelo avô ter morrido, se sacrificou por toda a família. Então, ele não consegue crescer. Então, eles perdem, né? O dinheiro escoa ali para ele voltar. Porque o que, que aconteceu nesse caso específico foi a mãe se tornou, ficou como os dois filhos eram homens, muito medo de perder, porque já perdeu o pai, então não dá sim. conta daquela dor, né? E aí ele se colocou nesse lugar, mãe, eu fico para que você não sinta essa dor, né? Então toda vez que eles perdem dinheiro, o que que acontece? A mãe socorre. A mãe Ah, socorria. Então ele podia ficar pertinho da mãe, e a mãe podia ficar pertinho dele, né? sim. E, Não tirava da mãe esse lugar de importante e necessária, né? exatamente. Até porque talvez a mãe nem desse conta, eu acho que a mãe nem conseguiria dar conta de um. Porque é um buraco muito grande, Sim. né? Então ela teria que olhar para o buraco dela ali. Uhum. E no caso dela, ela foi o pai. E o pai, ela falava assim que o pai. Muita cobrança, muita exigência com o pai. Você não fez nada. Se você tivesse feito, eu não teria que estar sofrendo agora, eu não teria que estar passando por tudo isso. Você devia ter feito mais, podia ter estudado, podia ter feito, nananã, né? E aí, Eu quando a acho gente, bom demais essa parte. e aí, quando a gente foi ver, o pai é imigrante, tadinho, da Itália, ficou tanta coisa para trás, né? E Hum. aí eu coloquei o marido dela ali um pouquinho para sentir o lugar do pai. E ele falava: Nossa, meus pés estão aqui no chão que tá concretado, eu não consigo me mexer, Olha. né? E aí foi muito bonito assim de ver o quanto ela criança ainda esperava do pai, né? E o Uhum. quanto ela também Ambos tem. no lugar de Salvador, né? É tão Exatamente. interessante essa dinâmica, gente, porque você vê, a Lu tá falando aí do uso de uma ferramenta muito simples, né? Que eu até mais cedo, Lu, antes, na hora que eu comecei a live, né? Estava te esperando chegar, eu estava mostrando. É uma coisa assim que você pensa, gente, isso é só um EVA. Não é só um EVA, Não é. né? É uma conexão com o campo incrível que a gente pode fazer uma série de trabalhos através disso. E o que você traz aí desses filhos querendo salvar os pais, cada um à sua maneira, Exatamente. né? Exatamente. E aí foi bom porque eles puderam ver, né? E aí foi muito legal, porque daí, a partir desse movimento, a gente pôde utilizar essas informações para a empresa, né? Ele, Uhum, com muito medo, então ele é seguro, ele tem os pés mais no medo ali, então ele traz um pouco a vida dele mais para a realidade. E sim. ela muito mais de que eu almejo uma meta de 30 mil, 50 mil, e aí eu gasto isso sem ter, então tá totalmente na ideia de infantil, né? Uhum, E isso, às vezes, embora seja uma conversa um pouco dura para eles, para essa realidade, né? Precisa para uma empresa, não tem muito o que fazer, senão vai claro, e volta. Eles já tinham mudado de estado há 3 vezes, foram para Curitiba, foram para Santos. Aí chega, dá aquele boom, tá ganhando dinheiro, ai, vamos para tal lugar. Aí chega lá, diminui a frequência, a constância, porque não sustenta, não tem força para sim. sustentar, né? E aí, a Ô, partir desse. Lu, e é interessante como que um atrai o outro, né? E essa é uma questão também, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas como que o meu marido age dessa forma com o dinheiro, ou como a minha esposa age dessa forma com o dinheiro, mas quando você observa as dinâmicas ocultas dentro desse sistema, não existe um respeito pelo dinheiro em dinâmicas diferentes, né, mas que se conectam. É como se o campo, né, o sistema empurrasse porque eles chegassem e fossem encurralados em determinado momento para ter que olhar para isso, para ter que olhar para Exatamente. as próprias questões. E na empresa familiar, gente, principalmente caso de casal, se você não observa as dinâmicas que estão ali e trabalha isso, o casamento acaba, né? O negócio leva o casamento embora. Isso é importantíssimo de ser dito e observado, né, Lu? Inclusive, até porque ela pôde perceber ali também que muitas das falas que ela tinha para o pai, ela tinha para o marido. Então, De querer que ele. Por que você não faz mais? Por quê? Por quê? Né? E ela não fazendo a parte dela pequena, né? Ali na empresa não tem como ser assim. Ser sócio
é 50 a Sim, 50 no casamento e na empresa, né? Não tem o que fazer. exatamente. Então, depois da consciência. E antes de fazer o fechamento, eu não falo nada, eu vou fazendo os movimentos todos. Aí no final, eu pergunto para eles o que eles sentiram, que eles Uhum, perceberam. E aí, somente após a fala deles, daquilo que eles entenderam, é que eu vou fazer as complementações daquilo que eu entendi, até por ser empresarial, né? Não é diferente da constelação familiar. Mas antes uhum. disso, eu pedi para que depois de todos esses movimentos, do trabalho lá com a mãe, lá com o pai primeiro, eu fiz aquele exercício que você faz, né? A dinâmica do objetivo. Então, eu coloquei o objetivo lá na parede e pedi para que no caso dele, ele olhasse e falasse assim: o que, que falta para você chegar no seu objetivo? Ele tinha uma certa distância, né? Sim, E eu aí ele adoro falou: esse exercício, ah, adoro. foi muito Façam muito legal. workshop, porque eu acho ele fantástico. É, E foi muito legal ver a diferença do ponto de cada um. Foi muito produtivo, sabe? sim. E aí ele falava assim, ele falou assim, conhecimento de gestão, porque daí ele viu que ele não tinha, então ele precisava Uhum, amadurecer nesse sentido, né? Então eu dei a âncora do conhecimento da. E aí ele deu tipo 3 passos para frente. E o outro que foi bem bonito também foi ele falou assim: conhecer mais a história desse meu avô, que era caminhoneiro, que era empreendedor, né, e que sustentou toda a família enquanto deu, né? Então eu dei essa ferramenta para ele e ele chegou lá no objetivo dele. Aí eu pedi para que ele se conectasse com o objetivo e sentisse, né? Então ele foi falando que lá ele se sentia seguro, maior, né? Então foi muito legal. E no caso dela foi muito interessante, porque quando ela foi saindo de desconexão com aquele pai, né, ainda assim ela estava presa, porque ela falou que doía um pouco aqui no meio do peito, né? uhum. E aí eu É porque deixar a criança é doloroso, deixar entre aspas, né? Assim, deixar esse lugar de o outro precisa fazer alguma coisa para que eu melhore, né? Quando a gente tem que puxar para a gente a responsabilidade, é uma dorzinha, né, que tem ali. Falar, ai, gente, estava tão confortável quando o problema era meu pai que não tinha feito, ou minha mãe que não tinha feito, ou é, meu marido que não fazia, né? Assumir agora a minha parte nesse BO é doloroso, é. né, Lu? E aí ela falou assim, eu pedi para ela olhar para o objetivo dela, né? Eu falei assim, o que que você acha que falta para você? Ela estava um pouco mais distante, então tinha um pouco mais de espaço que ele, né? Eu falei, o que que você acha que falta no seu para você chegar no seu objetivo? Aí ela fazia assim, Paty, é muito interessante a gente observar. Hum. Ah, eu não sei, eu acho que precisa vir alguma coisa, Oh, precisa vir alguma coisa. não Então, precisava sair, não, tinha que chegar, né? o mesmo movimento que ela fazia lá com o pai, ela continuava fazendo um negócio, né? Sim. Aí eu peguei e falei assim, então eu quero que você nomeie o que você acha que falta. Aí eu não lembro direito qual que ela falou, acho que ela falou coragem, né? Aí eu peguei ideia, coragem. Enfim, aí ela fez os passos dela lá, mas o que eu falei para ela foi o seguinte, falei assim como já chegou do seu pai, no seu negócio não vai chegar. Não vai chegar. No caso, o que eu falei para ela, você tá esperando o dinheiro chegar, porque eu dei o dinheiro. Na verdade, eu dei o dinheiro, porque ela achava que era o Sim. dinheiro. Preciso de dinheiro para fazer mais dinheiro, né? Aí eu dei o dinheiro. Eu não falei o que era. Falei, toma isso aqui. Aí ela falou, não, não é isso aqui, não. Eu adoro essa parte. Gente, esse exercício que a Lu está falando, ele é tão fantástico, ele é tão simples e o tanto que ele tem de simplicidade, ele tem de fantástico. Por quê? A gente coloca um objetivo, o objetivo diante da pessoa e vai falando para ela o que te falta agora. Ah, me falta, igual a Lu falou, falta coragem. Tá bom, então toma isso aqui, essa aqui vai ser a coragem, né? Ou às vezes a gente entrega um objeto sem ela saber o que está ali ancorado. E essa pessoa vai vendo se com aquele objeto, com aquela energia, ela consegue dar um passo e se aproximar. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é o que ela imagina que precisa, né? E fazer o cliente entender esse movimento do que ele realmente precisa, porque na maioria das vezes é o que a Lu está dizendo, eu preciso de fora, né? A cliente falava, eu preciso que venha algo. E na verdade é um movimento interno que precisa ser feito,
um movimento de compreensão, percepção das dinâmicas da sua própria história, entender o que está errado ali, mudar esse comportamento para que flua, né? E aí ela viu que não era o dinheiro que ela precisava, ela estava esperando chegar muito dinheiro, porque daí ela poderia fazer mais. Na verdade, não é o dinheiro, né? Na verdade, ela precisava Sim, tomar a força de trás e saber que ela precisava de outras ferramentas, ferramentas maduras, né? Para poder sim. seguir no objetivo dela. Foi muito, muito, muito legal. E aí, no final, Isso, ela Lu, falou. outra coisa importante que você falou aí, dela esperar o dinheiro para fazer o dinheiro. Se nós pegarmos 99,9% dos nossos clientes, eles trazem isso quando é de negócios, né? Ah, não, eu preciso de um investimento, eu preciso de um sócio, eu preciso de um aporte de capital, eu preciso de um financiamento, eu preciso vender alguma coisa. É sempre achando que é o dinheiro que vai trazer o dinheiro, e na verdade não é, porque o dinheiro é uma consequência da ação. Enquanto eu fico nesse lugar achando que eu preciso de dinheiro, eu não vou conseguir fluir, né? Sim, foi muito legal, porque daí ela falou assim, nossa, pela primeira vez eu senti diferente, porque ela era muito na cabeça, por isso que eu coloquei ela porque ela falava assim, ah, então tá bom, então eu vou embora, vou fazer, né? Então você vê que não tem um movimento de alma, que tá tudo ali na Sim. cabeça. Não, 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 não quero mais não, quero deixar meu pai aí, quero deixar minha mãe aí, e vou embora. E dava 3, 4 passos pra frente. Eu falava, não, vamos voltar. Volta É lá, bem a sente, não. criança que não quer mais brincar, né? Não quero E mais aí brincar, quero ir pro cantinho, né? exatamente. E aí ela falou assim no final, né, que foi muito interessante, porque eu falei assim, vocês dois precisam unir a força de vocês. Porque Sim. ele tem a força é, que não é o medo, eu falei assim, não é o medo extremo, mas é o lugar seguro, um lugar nesse sentido de que, olha, eu posso dar um passo, eu posso dar dois passos. Então, por conta dos medos da mãe, ele também criou Claro. essa responsabilidade. E ela vai na mente que projeta lá na frente, né? E aí acaba Uhum. se comportando como se ela já tivesse, na Sim. mágica da criança. Né? Então, Uhum. assim, eu sei que eu sei que eu posso atingir uma meta de 30, de 40. Eu falei, então, você pode, todo mundo pode. Eu falei assim, só que Uhum. você não vai sair do 0 para 100. Você vai Exato. passar passo a passo. A empresa precisa crescer passo a passo. Então, se você está achando que você, o mês que vem, já vai ter 30 na sua imaginação, você deve estar se comportando como? Então, você vai lá, gasta, não percebe que gasta, e aí o dinheiro vai embora sozinho. Não, ele não vai embora sozinho. Né? Você está agindo como criança, como se já Sim. tivesse na sua imaginação. Falei, então vocês têm que unir a força de vocês para o real. Ele tem o real, você tem o imaginário. Você pode usar o seu imaginário para criar, porque isso para criatividade, para construção é muito potente, e ele Sim. pode trazer a segurança. Só que para isso, vocês precisam se unir, né? Você precisa ouvir um pouco mais ele e ele também ouvir um pouco mais você. No fim, ela falou assim que ela falou assim, nossa, pela primeira vez eu saí daqui com consciência de que o mês que vem eu não vou fazer 30 mil, eu vou sair dos 2 para os 2,5 no máximo, né? Então, Sim. e foi muito, muito, muito produtiva. É sempre muito produtivo, né? Ô, Eu E me fala uma coisa, o movimento que você faz com empresas, você tem ido para dentro de empresas também, ou as pessoas vão ao seu consultório? Como que funciona? para a empresa, eu só fui para duas empresas. Né? Uhum, Na verdade, como são empresas pequenas e a maioria é de casal, eles vêm até mim. Aí eu faço no uhum, consultório. E aí eu sim, faço dos dois juntos, porque daí, se tiver que apontar ali, que nem eu falei assim, olha, e os dois, eles precisam dessa maturidade individual, uhum, mas também enquanto não só como casal, mas também como empresa, né? sim, Então, eu acho importante perfeito. que os dois estejam ali para se observarem, para poder também se ver, se ouvir, porque hoje em dia é Uhum, muito difícil o casal se ouvir, né? uhum, A gente está sempre muito na exigência, né? Eu não atendo mais casal, sim. mas a gente vê que trabalho de casal é sempre muita Eu exigência, muito. atendo, eu ainda sigo em atendimento de casal e é esse movimento mesmo, né? Eles não se acostumaram a se ouvir. Eu costumo dizer que nós somos intérpretes, né?
Que a gente ali no processo terapêutico, nós estamos interpretando o que eles estão falando, cada um idioma, né? E nós vamos para esse lugar de intérpretes do que eles estão querendo dizer um ao outro. Lu, mas você trouxe uma coisa interessante que é bom também a gente trazer como sugestão. Porque, gente, normalmente as empresas pequenas, a Lu está aí falando desses que ela atende pequenas empresas, né? Casais com pequenas empresas. Quem é empreendedor sabe que a gente faz tudo, né? Nós somos secretário, entregador, telefonista, faturista, atendente, né? Tudo. Dentro do nosso negócio. E aí, o que que acontece quando nós estamos assim? Se você vai para onde a pessoa trabalha, para dentro do estabelecimento que aquele casal trabalha, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Porque a todo tempo eles são demandados pelo próprio negócio, onde eles exercem várias funções. Então, a melhor forma é essa que a Lu trouxe. Como é que eu trabalho um casal que tem um pequeno negócio? Eu vou na empresa? Não, eles vêm aqui. Porque primeiro eles precisam entender que eles precisam de se desconectar dessas funções todas, né, dessas multifunções, para olharem para o próprio negócio. Quando eu estou disposto a olhar para o meu negócio, eu consigo entender os movimentos que eu faço e os que são necessários começar a fazer a partir de agora. Então, a gente só vai para dentro da empresa quando é uma empresa gigante, que tem N possibilidades e que aquele gestor vai poder fechar a sala dele e dizer para a secretária, não posso ser interrompida, né? A não ser que pegue fogo aqui, não me chame. Mas o pequeno empreendedor, o dono de um pequeno negócio, de uma microempresa, se ele está no seu negócio, ele não vai conseguir se concentrar naquilo que você está entregando, porque ele tem essas multifunções. Então, esse caminho da Lu é o caminho mais seguro para você fazer um atendimento assertivo com esse tipo de cliente, né, É, Lu? eu também prefiro, até com as pessoas eu também prefiro. Uhum, Porque tem essa coisa, eu atendo uma moça que é gerente de um hotel lá na Bahia, e ela assim, uhum, nunca, tá sempre o telefone tocando, então ela nunca faz terapia de verdade, porque ela é interrompida, além da, sim. da, da própria questão de defesa, né, ali Uhum, de defesa, então é o tempo todo sendo demandada. Então, assim, não incomoda, chegou já até a me incomodar de falar, olha, a gente precisa encontrar um tempo, um espaço onde você não esteja aí dentro da sim. empresa. É, para Porque valer a aí. pena, né, o processo. Mas isso Exatamente. também é uma fuga, né? Quando eu faço esse movimento de estar ocupada para não poder olhar para as minhas questões, eu É, estou me protegendo de olhar para essa dor, sim, né? sim, É isso sim. mesmo. Mas tem um processo que eu fiz também que é muito interessante que a gente precisa. Eu acho que essa questão de identificar, né, Paty? Isso que eu acho legal, que quando a gente faz o seu curso, são essas coisas que não estão no papel, que é a sua Sim, experiência mesmo, das suas falas ali, de como que você pode adaptar, porque são diferentes. Então, eu vou atender sim. amanhã um outro casal empreendedor, que é indicação desse anterior, né? Ó, que bom. E que Sinal está que num eles foram processo. muito bem atendidos e saíram satisfeitos, É, né? Isso é muito importante, muito. sim. E o processo deles é completamente diferente. Então, assim, como que eu. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser o Uhum, mesmo processo. Por isso que é importante ouvir os dois lados, ouvir o que eles querem com a empresa. sim. Se os dois estão querendo a mesma coisa, se os dois acham Uhum, que o ponto é o mesmo. Porque eu não tenho como fazer uma constelação empresarial ou um processo empresarial se, se os dois não estão olhando para o mesmo lugar. Então, isso já é um gancho para a exato. gente poder trabalhar, né? Então, é muito legal. Mas eu fiz um onde era para conflito de interesses dentro de uma pequena escola, Uhum, onde a pessoa já tinha feito constelação comigo, ela era gerente dessa empresa e falou: olha, a gente está com um problema aqui que a gente tem duas funcionárias que eram muito amigas e de repente se desentenderam e elas ocupam cargos operacionais e elas se desentenderam e elas são muito boas profissionais e a gente não quer perder elas enquanto profissionais, mas as duas querem sair porque se desentenderam. Eu sim. falei, mas elas querem resolver a questão, né? Porque ela queria que eu fizesse mediação. Uhum, Aí ela falou, eu não sei. Eu falei, então, eu preciso conversar com as duas, né? Para ouvir o ponto de cada uma. Então, eu uhum. ouvi, elas não queriam fazer mediação, elas não queriam fazer esse enfrentamento.
E aí eu falei, tá, e agora o que que eu posso fazer, já ajudar, como eu posso ajudar se elas não querem essa mediação, né? Sim, Então eu fui na conversa delas, eu fui percebendo que a questão não era pessoal, que a questão sim. era da empresa, que algo acontecia ali na empresa, mas que elas eram um sintoma da empresa, né? Então, aí o que que eu Olha, fiz? Eu pedi para falar com cada uma, como eram acho que 6, 7 ali na parte administrativa, né? Eu pedi para falar com cada uma e eu pedi para que também cada uma adoro relatasse. falar com todo, ouvir todo mundo, Isso. do presidente, do CEO, até a moça da faxina, eu converso com todo mundo. Acho É. importantíssimo fazer esse Então, movimento. aí quando eu conversei, eu de fato eu percebi que era que a questão delas era um sintoma. Uhum. E aí eu pensei, como que eu faço isso? Aí, como a gerente já tinha feito constelação, ela tinha um pouquinho de entendimento, eu falei para ela, eu falei, olha, o que eu percebi foi isso, isso, isso. Elas não querem fazer esse enfrentamento, né? Eu falei, o que eu percebi é que a questão é um pouco além, que isso é um sintoma, e que se vocês não tratarem, vocês podem trocar os Uhum. funcionários que vai acontecer de É a novo, mesma nas mesmas coisa. posições. Uhum. Nas mesmas posições, né? E aí ela passou para superintendente lá da escola, e aí a escola, ela quis falar também, quis falar com ela também. Então, o que eu decidi fazer para elas, como elas não queriam fazer esse enfrentamento, eu decidi fazer uma pequena palestra, um workshopzinho específico para elas, Sim, aonde ali eu podia explicar o que, que era a constelação, o que, que era as ordens, que aí as fichinhas já iam caindo ali, né? E aí o que, que eu sim. fiz? Eu pedi para ela me mandar um organograma. Como eram poucas Uhum. funcionárias, pedi para ela me mandar o organograma. Aí a gerente falou assim: olha, ela mandou o organograma que ela acha que é, mas não é assim que funciona. Falei, tá tudo bem. Esse é o organograma? Então tá tudo bem. Então Ah, eu montei o organograma, fiz essa palestra, expliquei um pouquinho como que funcionava. E aí eu falei assim, olha, nós vamos fazer uma dinâmica para entender um pouquinho disso na prática, como que funciona, né? E aí eu montei o organograma conforme a superintendente me mandou. E aí eu pedi para que cada uma passasse em cada lugar e relatasse como se sentia. quando ela está falando eu montei, ela está dizendo que ela colocou âncoras no chão, montando esse organograma para ver como cada um se sentia dentro de cada uma daquelas posições da empresa, né, Lu? Isso, foi. Aí eu fiz igualzinho, ela me deu, eu peguei as âncoras que você me deu e posicionei de acordo com o organograma. E Uhum, aí elas perfeito. pedi para elas passaram, e o cargo de gerente, que é essa pessoa que me procurou, que nem era ela que estava com o problema, ninguém Uhum, queria ficar. Todo mundo passava e falava: Meu Deus, que lugar insuportável, é pesado. Enfim, aí depois eu pedi para que elas é, procurassem o lugar delas, sim. aonde é que elas tinham se sentido melhor. E foi muito e isso é muito incrível, assim, porque eu não conseguiria fazer se a Só pessoa não vendo, vê, né? A gente fala de um jeito que só vendo, gente, só quando, vendo. quando o resultado se coloca ali, quando o campo mostra, né, o que que precisa ser visto. Ah, Isso, porque o que, que aconteceu? Então, eu tinha as 3 bases operacionais, então, 3 lugares no mesmo nível, né? Aí uhum. tinha A mais gestão, 2 cargos, gestão e depois a superintendência, né? Então, as que estavam em conflito eram 3 operacionais, 2 delas. Então, é, uma delas, 2 delas a superintendente não ficava no lugar dela. A ó, superintendente descia para o lugar da gerente, que essa ah, era o lugar que era pesado. aham, Então ficava vazio. Então o que, que acontecia quando ficava vazio? Os operacionais iam lá, porque sentiam a falta de direção, né? sim, De posicionamento, porque ela saía do lugar, iam lá e trocavam, né? Então elas falavam: ah, para mim o lugar é aqui e lá, né? olha, o E uma que é um delas, lugar vazio? Aí, gente, se você pegar isso que a Lu tá trazendo e ir para uma família, é um filho que vai ocupar o lugar do pai ou do avô porque tá vazio. Sente que alguém precisa ocupar aquele espaço, né? E aí é isso mesmo. sai, por isso que a desordem começa, né? Isso. Aí foi muito legal, porque daí uma das meninas, que eram as 2 que estavam em conflitos, uma encontrou o lugar dela e falou: não, aqui é o meu lugar. Ó.
E uma das, que era a que estava em conflito, era essa que saía do lugar a todo momento. Hum. Então, ficou claro aí que era toda vez, porque elas que começaram a se criticar no trabalho. Sim. Então, é que Quando ela toda vez que ela saía do saía do lugar, ela lugar, criava uma desordem, né? exatamente, porque daí ela Mas a queria mandar, né? A raiz era a postura dela superintendente mudava. que é Então, muito aí eu pude. interessante, Foi muito muito legal. interessante. Muito legal. Uhum. Elas se emocionaram muito, muito. E aí Aí eu depois você explico, trouxe essa descrição do trouxe. que era a dor ali do negócio, Sim. né? A superintendente, ela tinha questões com a mãe, mas não estava disposta a olhar, né? Uhum, tudo Então, não bem. tinha muito o que fazer. Ela acabava trazendo a rixa com a mãe lá com a gerente, Sim. porque ela desautorizava a gente que era esse lugar pesado aí, né? Uhum. Então, no fim, o que que aconteceu? Eu expliquei o que estava acontecendo. Eu falei, olha, tá vendo? Lembra que eu falei da ordem, do pertencimento? Eu falei, então, o que acontece aqui é que se você sai do lugar e vai lá para cima, você se sente maior. E aí, quando você se sente Sim. maior, por mais que você não perceba, a sua postura física muda, sua postura de voz muda. E aquele que tá lá embaixo se ofende, porque você tá na Que é mesma igual, posição. né? Que tem que ser Isso, tratado como igual, porque é seu par dentro do negócio e você começa a tratar com superioridade, isso. né? E aí Perfeita eu perguntei leitura. para elas, eu falei, isso acontece na vida de vocês? Vocês são essas pessoas, né? Para ficar um clima não muito pesado às vezes, né? Então, percebam se vocês já não fazem isso na vida de vocês, com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? Com os amigos. Uhum. Então, aí vocês vão precisar olhar para isso, porque senão vocês vão ter dificuldade nos relacionamentos em todos eles, né? Sim. E Por fim, elas se provavelmente elas abraçaram, porque fazem isso na vida pessoal e reverberam na vida profissional, né? isso. E por fim, mesmo sem ter esse confronto que elas não queriam, se abraçaram, puderam entender, e estão lá até hoje. Estão lá Que até hoje. perfeito, Lu! Nossa, que relatos, que dois relatos incríveis que você trouxe para gente. E eu sou muito grata por isso. Lu, me conta, por favor. Eu vou abrir já já, gente, para as perguntas. Eu quero, Lu, que você conte dos seus projetos, o que, que tem aí pela frente, para a gente poder olhar. E quero também deixar vocês convidados, porque a gente tem um workshop de ferramentas sistêmicas que é online, gratuito. Vai acontecer dias 1, 3 e 5 de julho, à noite. É só se inscrever no link da nossa bio e ir para um grupo que nós vamos direcionar as pessoas para o nosso workshop nas datas específicas. Não percam, porque realmente é muita contribuição. Muito. Faz uma diferença incrível no nosso atendimento, e eu não estou falando isso só de um lugar assim de querendo conquistar as pessoas, é porque eu vivo na prática essa aplicação dessas ferramentas e vejo como as pessoas que passam por esse conhecimento das ferramentas, do mapeamento sistêmico, têm transformação nos atendimentos, né, Lu? Eu não posso, eu sou suspeita a falar, né? Eu falo que eu não tô casada com a Paty, mas tem um apaixonamento aqui. É Porque, quase um casamento. porque é isso mesmo, né? Traz tanta liberdade para a gente trabalhar, né? E faz o workshop nunca é demais, nunca é demais, porque sempre tem é muita informação, e por mais que às vezes você passou alguma coisa desapercebido, você passou por algum período de conhecimento que ali você não entendeu, então você vai lá, você consegue captar outra informação Hum, que passa mesmo, né? Que a gente não consegue absorver tudo, tudo, né? Ou sim, então você consegue ver aquilo com outros olhos, né? Porque é assim também. Você sim. passa, depois você passa de novo, você fala, opa, eu posso fazer agora mais, eu posso fazer agora, nossa, eu posso fazer de outro Exatamente. jeito. Porque também conversa com a nossa própria evolução, né? Nós Exatamente. vamos também, o que eu acho que é rico da jornada de aprendizado é justamente porque você passa de um outro lugar, porque você também evoluiu, você também aprendeu outras coisas, né? E o legal que você trouxe aí das ferramentas foi como esse aprendizado ele é solto e você pode usar de diversas formas, né? Não fica, eu só posso usar isso, Não. né? Aquelas caixinhas, ai, peraí, deixa eu ver, nesse caso eu É, aplico essa fala com essa ferramenta. Não é esse o nosso objetivo, é justamente trazer potência, né, e confiança para os atendimentos.
Conta da É, confraria para nós, Lu. então eu falo, faz workshop, porque é isso, né? E sem contar que aí eu falo que a Paty é muito generosa, ela não se economiza, não, ela não se economiza. Eu Gratidão. até falei eu tava falando pro Emerson aquele dia, eu falei, vai, ah, não, vai lá que ela não se economiza, não, ela entrega tudo que ela tem, entrega mesmo. Isso é Faz muito, eu questão, acho que essa faz questão. liberdade, ela é importante, porque às vezes as pessoas, como eu te falei, né? Até nos atendimentos que não são de constelação, no consultório mesmo, existem Sim, pessoas que elas têm muita dificuldade de entender, de perceber. A gente está muito desconectado do nosso centro, né? sim. E aí do nosso coração mesmo. A gente está muito na cabeça, mas muito, Uhum. muito na cabeça. Então, no consultório, às vezes eu tenho lá duas cadeiras, aí a pessoa blá, 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 blá. E eu só intenciono na outra cadeira o que eu quero e falo assim, senta ali um pouquinho naquela cadeira. E a Sim, pessoa senta lá. E aí ela fala, nossa. Eu falo, então, como tá esse lugar? E blá, blá, blá. Eu falo, então, esse lugar é da sua mãe, esse lugar é do seu pai, esse lugar é da sua criança. Então, que você não são precisa. ancoragens. Isso que a Lu está falando são ancoragens também, né? É outra Então, forma de utilizar o trabalho com as âncoras, né? eu uso também para decisão. Então, tem um paciente que estava querendo ir para Portugal, mas estava inseguro. Coloquei lá, pega quais os lugares. Vai lá, sente a Uhum. força. Então, em casa nossa, me sinto pequeno aqui, pesado, parece que eu sou criança. E Sim, vai lá, vai no outro. Nossa, aqui eu me sinto grande, né? Então, assim, então, aí o que ele vai fazer com aquilo, eu não vou decidir por ninguém. É só para sim. que ele saiba, ó, nesse lugar aqui é assim que você vai ficar. Criança, Uhum. pequeno, né? Para você ir para lá, você vai ter que pagar o preço, né? Ah, esse lugar é melhor, Exato, então você vai ter que pagar o preço, né? é isso Então, mesmo. é isso que você falou, assim, esse trabalho, ele traz liberdade. E as minhas âncoras ainda são as do seu curso, eu uso as Ah, mesmas, eu não troquei até eu hoje. Os também uso bonequinhos. as mesmas. Vou dizer assim que elas são guerreiras, viu? Porque muita gente já pisou nessa Ah, os meus turminha também, aqui. eu tenho os É, mesmos até hoje. é. Paty, eu vou falar do que eu estou fazendo. Eu vou fazer um workshop agora sobre comunicação sistêmica. Uhum. Eu vi a postagem hoje, acho que eu vi. E eu Uhum. vou fazer porque a partir de um trabalho, eu estou fazendo aula de canto e A isso Lu está em começou. São Paulo, viu, gente? Eu não sei se a gente já falou, mas ela está fisicamente em São Paulo e faz presencialmente workshops lá, né? Vou Isso. deixar depois a descrição, inclusive, do nosso Insta, vou deixar, sigam, conheçam o trabalho, vão lá fazer sessões com ela, porque eu indico muito o trabalho da Lu, que eu acompanho e valido. Obrigada, Paty. Então, Imagina. eu fiz um workshop sobre voz, chamado Código Vocal, e Uhum, ele me trouxe muito autoconhecimento, sabe? Sobre uhum, por que que a gente não se posiciona, por que que a gente não se expressa. E eu acho que é isso. E aí eu pensei nas pessoas que não estão se posicionando mesmo, que tem sim, medo de falar, que tem medo de falar não, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim, foi tão incrível, mas algumas vezes é triste, de ela falar assim, de se ter se dado conta de que ela falou assim, nossa, eu sou um fantoche, todo mundo enfia a mão em mim, ó, né? sim. Então, então vou fazer esse workshop agora dia 13/7. A confraria, Paty, de que lugar ela vem isso? Eu sou uma pessoa muito cética. Adorei Eu sou esse uma. nome, eu adorei esse nome. Achei fantástico esse nome Confraria. Então, o, o que eu. Da onde vem, né? De que lugar vem? Ele vem de um lugar de que quando eu fiz o meu curso de constelação, eu sou uma pessoa que eu não aceito as coisas só porque toma. Sim, Toma, é assim e pronto. Então, eu uhum, eu sempre sou fui desse assim. modelo também. É, Aham. Então, quando eu fiz o meu curso de constelação, eu falava, tá, mas como assim? E aí, É né? o campo que decide, mas que campo é esse, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas também têm um pouco dessa insegurança, né? E eu acho que Uhum, até perigoso, um pouco perigoso, essa coisa de que eu não sei o que está acontecendo aqui, então o campo decide, né? sim, Então, eu fiz uma formação de terapia familiar sistêmica, já faz algum tempo. E aí, quando eu fui entendendo cada autor, então, que foi o caminho que o Bert passou, então, sim, não sim. existe algo que está sendo, que não é espiritual, que alguma coisa está dirigindo ali.
Então, quando eu olho e vejo que ali tem uma triangulação, porque eu sei o que está acontecendo ali. Ali tem uma alienação, porque eu sei o que está acontecendo ali, na parte científica da coisa, e não Sim. na coisa solta. E como Então, isso é importante, né, Lu? Na nossa formação em terapia sistêmica, tem ó, uma bibliografia gigantesca que passa por todos os autores da terapia familiar, para as pessoas entenderem que, inclusive, existe uma raiz, né? Que isso não saiu de um pensamento simplesmente. Existe uma construção de aprendizado, existe uma construção científica por trás do olhar sistêmico, né? é, Então, eu senti de fazer essa confraria, até porque eu tenho muitas pessoas que são terapeutas, inclusive, que me seguem, e eu não tenho, pelo menos não no momento, vontade de fazer um curso, de dar. Já me pediram um curso de constelação, né? E Uhum, aí eu já montei a confraria, ela tá com 22 módulos, assim, então é muito extenso mesmo, porque é muita sim. informação, né? Mas a minha ideia é trazer o autor e trazer a conexão dele com o Bert Hellinger. Então, eu não quero, não é para desmerecer, nem diminuir, nem. Sim, Não, é para trazer para segurança mesmo para estudar. as pessoas, Isso, para de trazer elas. conhecimento e aprendizado. É. Ok. Então, essa foi a minha ideia. Só que tive Uma alguns. excelente ideia. Eu me apaixonei por essa ideia. Gostaria de ter tido essa ideia. Ah, mas olha, ela vem de Lu, você, que se eu não tivesse passado por você, ela não teria chegado até mim. Ô, Lu, eu vou abrir aqui para a gente ver se tem alguém que quer trazer alguma pergunta do próprio negócio, né? Daquilo que a gente faz, do olhar sistêmico, para que nós possamos. Gente, se vocês tiverem perguntas, nós vamos responder aí. Mas é muito interessante esse trabalho da ancoragem. Inclusive, a gente pode dar até como dica esse exercício que a Lu falou do objetivo, mesmo sem ser um movimento, né? Porque a gente não faz autoconstelação, não tem como, porque nós temos uma proteção para olhar para a nossa dor, né? Do nosso sistema nos protege de olharmos para a dor, mas é possível você perceber. Imagina que você pensa, igual a Lu trouxe ali, a cliente que pensava que precisava de dinheiro, ou que precisava de coragem, ou que precisava mudar de lugar. Coloca o seu objetivo diante de você e escolhe um objeto para cada uma dessas coisas que você imagina que você precisa. E aí pega essa e fala: será que é isso? Quando eu pego isso e olho para o meu objetivo, ele me parece mais fácil? Quando eu pego isso e olho para o meu objetivo, ele me parece mais fácil? E esse aqui, quando eu pego e olho para o meu objetivo, ele me parece mais fácil? Porque muitas vezes nós estamos exatamente procurando aonde não existe, né? É, Procurando aonde não é o lugar. E já dizia Sêneca, não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar, né? Então é muito importante que nós possamos olhar para o nosso objetivo e entender o que realmente a gente precisa. Perceber o que é que eu preciso trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo. E esse exercício é muito saudável, né? Faça isso, coloque algo representando, ou escreva num papel o seu objetivo, sei lá, qualquer coisa. Coloque diante de você nesse papel e escolha os objetos que representem aquilo que você imagina que é o que te falta para alcançar esse objetivo. E sinta se é isso mesmo. Porque você vai ver que vai ter coisas que você vai poder descartar. Né? A gente faz, eu já fiz esse exercício, acho que 1 milhão de workshops, eu sempre gosto de fazer esse exercício, e aí a gente pode usar as pessoas, né? E aí tem gente que fala, eu preciso de um sócio. Eu precisava que a minha mãe me patrocinasse. E aí você traz a mãe, você traz o sócio, e não é isso, né? Tem a ver com outra coisa, né, Lô? eu fui fazer um outro exercício com um casal também sobre a empresa, né? E, e a fala deles era que assim, eles ganhavam dinheiro, eles conseguiam dinheiro, mas depois o cliente ia embora, como se o cliente fosse embora, né? Então eu Sim. coloquei lá eles, pedi para que eles subissem nos lugares e coloquei o cliente. Nenhum deles olhava para o cliente. Olha, Nenhum deles olhava para o cliente.
Aí, claro, porque tem as questões pessoais, né? Mas aí eu falei assim, então, se vocês não olham para o cliente se sente traído. Ele veio, ele investiu, ele trouxe o dinheiro para vocês e ninguém tá olhando para ele. E o que ele vai fazer? Claro, Ele vai procurar outro, ele vai embora, né? E ainda vai embora magoado com vocês, porque ele sim. investiu, ele deu, né? Então ele pôs um dinheiro ali, ele pôs uma energia ali, e vocês não deram a contrapartida nos 50%, né? E o tanto que é importante entender isso, né, Lu? Olha, hoje você trouxe esse negócio do cliente. Hoje eu fui resolver umas coisas com a minha mãe mais cedo e eu tinha que passar numa farmácia para pegar uns remédios. Eu juro para você, eu fiquei 25 minutos esperando alguém me olhar. E olha que 25 minutos é praticamente um recorde. Eu precisava muito daquela medicação, que é uma medicação dos meus cachorrinhos. Por fim, eu já tinha recolhido o que eu precisava, eu fui na prateleira, fiz questão, devolvi tudo nos lugares e saí de lá sem ser percebida. É, aconteceu isso comigo Não é outro dia uma também. questão de E eu fico esperar o muito brava. atendimento. Assim, uma estava no telefone ficou, a outra estava ali com alguém que claramente não queria comprar, só estava fazendo cotação, né? Mas e tinha uma outra que parecia estar em outro planeta. Sabe quando a pessoa está vendo que você está ali aguardando e se ocupa internamente para não olhar para o cliente que está ali, né? Para o cliente que está ali na sua frente. Então eu vejo, e muitas vezes, porque era uma rede de farmácia, essa que eu fui, o dono não faz a menor ideia do que está acontecendo dentro do seu processo. Por isso que o nosso trabalho é tão importante. Porque quando você coloca no campo, quando você usa uma bússola, quando você usa uma ancoragem, quando você usa os bonecos, o campo vai te mostrar que os seus funcionários não estão olhando para o cliente. Mesmo você empurrando o treinamento neles, mesmo você trazendo um monte de incentivo, eles não estão olhando para o cliente. E aí entender o porquê disso vai fazer toda a diferença no seu negócio, né, Lu? Lu, Sim, nós já sim. estamos com uma Ah, hora de live, amada. Ó, gente, eu vou deixar essa live salva, vou marcar outros momentos para a gente continuar conversando com a Lu sobre a experiência dela com o trabalho e com os negócios. Eu te desejo o maior sucesso do mundo, Flor. para Receba meu nós. abraço, meu empurrão para a vida, para muito sucesso para você, que você siga Vamos. prosperando, sendo vista, reconhecida, que sua vida seja abundante, Lu. Meu Amém. desejo para você. Amém, E meu Deus. reforço, gente, o convite para vocês do nosso workshop de ferramentas, 1, 3 e 5 de julho, online, gratuito. Para se inscrever é só clicar na nossa bio. Vão Gratidão, lá Lu. porque vale a pena. Até acho que eu vou também. Vem mesmo. Vou te Vou. esperar. Tá Um bom. beijo, gente. Beijo, Deus obrigada, abençoe Paty. vocês. Com Deus. Tchau. Obrigada, Lu. Tchau.